Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus, estamos aqui para mais um vídeo. Eu me chamo Elvis Cleito, seja muito bem-vindo. E agora, neste momento, nós vamos falar sobre as 5 ações de Deus. Mas por que 5 ações? Afinal de contas, nós estamos falando de um Deus todo-poderoso. Por que Deus teve que ter 5 ações? Por que Deus teve que fazer essas 5 coisas com 5 ações? Sabendo que Deus poderia fazer tudo de uma vez. A pergunta é, por que Deus não fez tudo de uma vez? A resposta para esta pergunta é uma revelação bíblica que vai mudar a sua vida. Por isso é importante que você assista esse vídeo até o final. No final desse vídeo você vai saber por que Deus praticou essas 5 ações de 5 vezes e não só de uma vez. Porque Ele tem poder para fazer de uma vez só. Mas você vai saber por que Deus fez de 5 vezes. E isso vai mudar o jeito de você pensar. Vai mudar a tua vida, vai mudar a sua história. Mas antes de entrar nessas 5 ações de Deus, é preciso nós saber de qual dos seus atributos Deus faz uso para praticar essas 5 ações poderosas. Deus ele vai fazer uso da sua onipotência. A onipotência é um atributo de Deus. Atributo pode se dar como uma característica ou uma grande qualidade de Deus. Onipotência significa grande poder. A onipotência, somente Deus. Nos 4 cantos dessa terra, em toda a eternidade, somente Deus tem a onipotência. Deus ele tem na palma das suas mãos todo o poder. E Ele pode, com a onipotência, com o seu poder, trazer à existência aquilo que ainda não existe. Fique aqui comigo até o final e você vai ser impactado pelo poder da palavra de Deus. Logo após a vinheta, 5 ações de Deus para mudar a sua vida para todo sempre. Inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilha, curte e comente. Agora você vai ver e ouvir da Bíblia Sagrada 3 versículos que revelam as 4 primeiras ações de Deus. Depois nós vamos ler mais um versículo que fala da 5ª ação de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Primeira ação de Deus. Deus criou os céus e a terra. Perceba que terra é uma só, está no singular. Mas a palavra céus está no plural. Criou Deus os céus. Você sabia que a Bíblia Sagrada revela 3 céus? E qual é o melhor desses 3 céus? O melhor dos 3 céus é o 3º céu. A Bíblia revela um homem, o apóstolo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Ele teve uma visão celestial. Ele foi até o paraíso. Vamos ver o que a Bíblia Sagrada revela sobre isso? O próprio apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele conta essa experiência. 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 4. Em verdade que não convém gloriar a mim, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado até ao 3º céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Você viu e ouviu da Bíblia Sagrada que este homem teve uma visão celestial. Ele foi arrebatado até o 3º céu. Ele foi arrebatado até o paraíso, aonde Deus habita. Você sabia que existe 3 céus?
O primeiro céu é o céu onde passa as aves, os aviões. E o segundo céu é o céu onde estão as estrelas, o sol, a lua, os planetas. Mas o terceiro céu é onde habita o nosso Deus, o nosso Salvador. O homem, ele pode ter acesso ao primeiro céu e também pode ter acesso ao segundo céu. Mas ao homem é impossível ter acesso ao terceiro céu. Porque para ter acesso ao terceiro céu, ao paraíso de Deus, é preciso receber a salvação através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo afirmou no texto do jovem rico que é impossível a salvação ao homem. O homem se salvar é impossível, mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. Então, só é possível nós acessar e um dia ir morar no terceiro céu, onde Deus habita, se nós entregar nossas vidas e aceitar Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador da nossa alma. Segunda ação de Deus, Deus dá forma à terra. Porque no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma. Então Deus, depois que Ele cria a terra, ainda não estava perfeita, e olhou para a terra e viu que ainda estava sem forma. E Deus continuou trabalhando. Deus vai dar forma à terra. Ele vai fazer o nosso planeta lindo e maravilhoso. Terceira ação de Deus. Deus enche a terra. Por que Deus enche a terra? Porque a terra estava vazia. Deus ele criou os céus e a terra estava sem forma, Deus dá forma para a terra. Mas agora a terra ela está vazia. Então Deus em sua onipotência, com o seu poder, ele vai encher a terra de coisas boas. Deus ele vai criar o sol, a lua, as estrelas. Deus vai colocar no planeta Terra a natureza, os animais, os mares e tantas outras coisas muito boas que Deus fez para nós. Quarta ação de Deus. Deus cria a luz. E sabe como Deus vai criar a luz? Com uma palavra. Olha o poder da palavra que sai da boca de Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Mas que luz é essa, meus irmãos? Deus vai criar a luz porque havia trevas sobre a face do abismo. Estava tudo escuro. Então Deus cria a luz. E depois que Deus cria a luz, viu Deus que a luz era boa. Então Deus vai separar a luz das trevas. Aí Deus vai chamar a luz de dia. E Deus chama trevas de noite. Então Deus faz um dia e faz a noite. Olha como Deus é perfeito. Quinta ação, Deus formou o homem. E nós vamos ver e ouvir da Bíblia Sagrada. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Você viu e ouviu da Bíblia Sagrada que Deus formou o homem do pó da terra. Olha como Deus é maravilhoso. Ele nos formou do pó da terra e depois ele soprou nos nossos narizes o fôlego de vida. O Senhor nos criou, o Senhor quem nos deu a vida. Além de Deus ter feito tanta coisa, criou o céu, criou terra, criou a natureza, Ele nos criou e nos colocou neste mundo para desfrutar das bênçãos dessa terra. Mas não se esqueça que a maior bênção é a salvação. Mas o Senhor também quer que nós venhamos desfrutar das coisas boas dessa terra. Esse vídeo é um vídeo simples, é uma mensagem simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. Desde que você leia a Bíblia, faça uma reflexão sobre essa mensagem. E no mínimo, nós temos que agradecer a Deus, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. O Senhor, Ele é extraordinário. Agora, meus irmãos, preste atenção, porque isso pode mudar as nossas vidas. Lembra da pergunta do início do vídeo? Por que que Deus não fez tudo de uma vez? Por que que quando Deus criou os céus e a terra, Ele não criou tudo de uma vez? Por que que Deus cria o céu e a terra e Ele deixa a terra sem forma? Aí depois é que Ele vai dar forma para a terra.
Aí depois é que Deus vai encher a terra. Aí depois é que Deus vai criar a luz. Aí depois é que Deus vai formar o homem. Sabendo que Deus tem poder o suficiente, sabendo que Ele é onipotente, Ele poderia fazer tudo isso de uma vez só. Primeiramente, meus irmãos, Deus não precisava fazer passo a passo. Ele tem poder para fazer de uma vez só. Por que Deus não fez tudo de uma vez? Deus não fez tudo de uma vez, meus irmãos, para ser um exemplo para nós, para nos ensinar. O Senhor não fez tudo de uma vez para nos dar uma lição. Sabe por que Deus não fez tudo de uma só vez? Porque Deus, mesmo sendo Deus, Ele trabalha com processo. Quando Deus tem um projeto, Ele trabalha com processo. Se Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, trabalha com processo e respeita o processo, respeita o passo a passo, quem é eu e você para não respeitar o tempo, para não respeitar o processo? Sabe qual é a segunda lição que o Senhor nos ensina? Paciência. Nós temos que ter paciência para fazer as coisas. Temos que fazer passo a passo, esperar as coisas acontecerem, esperar o tempo certo. Porque quando nós trabalhamos com processo, aprendendo com Deus, nós vamos aprender a ter paciência. Porque Deus nos ensina a ter paciência. E através da paciência nós vamos ter o domínio próprio. Deus nos ensina a ter domínio próprio. E, meus irmãos, quem trabalha com processo vai ter paciência. E a paciência vai gerar em nós domínio próprio. E tudo isso, meus irmãos, vai nos ensinar a vencer a ansiedade. Para de querer as coisas para ontem. Nós temos que parar de querer as coisas para hoje. Temos que aprender com Deus, trabalhar com processo. Temos que aprender com Deus ter paciência. Temos que aprender com Deus ter domínio próprio. Porque se nós aprender com Deus e seguir o exemplo de Deus, nós vamos vencer a ansiedade. E nós vamos viver alegres na presença do Senhor. Agora, meus irmãos, neste momento eu quero interceder em oração. Pela sua vida, pela minha família, pela sua família. Meus irmãos, nesse vídeo nós vamos orar e agradecer a Deus por essa mensagem. Queremos glorificar o Teu nome, Senhor. Queremos exaltar o Teu nome, meu Pai. Porque o Senhor é o Criador dos céus e da terra. O Senhor tudo fez. E o Senhor é tão maravilhoso, Pai, que nos ensina o que é processo. O Senhor nos ensina o que é paciência. O Senhor nos ensina a ter domínio próprio. O Senhor nos ensina a vencer a ansiedade. Pai, muito obrigado por o Senhor ser bom, por o Senhor ser grande, ser maravilhoso. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e vai fazer nas nossas vidas. Louvado, engrandecido e exaltado é o Teu nome, Senhor. Pai, gera em nós, meu Senhor, paciência para ficar firme durante o processo de tudo aquilo que o Senhor tem na nossa vida, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, a esperar o tempo da Tua honra, da Tua exaltação na nossa vida. Espírito Santo, que o Senhor possa gerar em nós, meu Pai, paciência. Que o Senhor possa gerar em nós domínio próprio. Nos ajuda a vencer a ansiedade. Nos ajuda a vencer o dia mal, meu Pai. Enche a nossa mente com a Sua palavra, Pai. Nos fortalece e nos renova em todas as áreas da nossa vida, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.